Olá pessoal, bem-vindos para a nossa aula de phrasal verbs, né? Hoje é a tradução do texto que eu deixei da última aula para vocês fazerem, né? Como sempre eu peço a vocês que tentem traduzir e nunca fiquem fazendo tradução integral, né? Só daquilo que você ainda não sabe com certeza. Hoje, né, são mais 4 phrasal verbs que aquela moça narra, né, no vídeo que eu estou separando para vocês, né? E o primeiro deles é o butt in, butt in. Tá? O que significa butt in, butt in? Bom, para começar, vamos falar da palavra butt. Né? Esse butt aí, se vocês forem procurar no dicionário, vocês vão encontrar até bunda para a tradução do butt, ok? Mas aqui é o intrometer-se, é a pessoa se meter no meio de uma conversa, tá? E significa isso, dá essa ideia, né? Quando alguém butt in, né? Ela se meteu na conversa, né? Interrompeu a conversa que estava em andamento, sem levar em consideração o que as outras pessoas estavam ali conversando, ok? Então vamos aí, eu vou lendo e traduzindo, ok? Now, butt in is also used for interrupting, but very informal, né? Agora, né, o butt in é também usado para interromper, mas é um verbo que é usado de maneira bastante informal, né? Como a maioria dos verbos frasais. And perhaps a little rude. E talvez um pouco rude, um pouco grosseiro, né? A utilização dele. When you're using that to describe what someone else did, né? Quando você usa, né, para descrever o que alguém, outra pessoa fez, né? O que a outra pessoa disse, né? Quando você diz que a pessoa fez isso, né? Usa o but in, que na hora que a gente emenda esse T fica com esse som de R, né? Dá a entender que a coisa que a pessoa fez foi muito rude, né? Foi mal educada. Se meteu onde não era chamado, ok? Continuando. Peguem sempre o texto que vocês têm aí, né? Para poder acompanhar, né? It suggests that person who is doing the action, né? Isso sugere que essa pessoa, né, que está fazendo a ação, né, they didn't really care about the other people, né, que ela realmente não se preocupa com as outras pessoas in the conversation, na conversa, or what they've been talking about, ou com o que eles estão conversando, né? Ou com que eles estão conversando a respeito, né? Mas a gente não precisaria com que eles estão conversando a respeito. A pessoa não se preocupa nem com as pessoas, nem com o que elas estão conversando, ok? They just interrupted and it was quite rude. Ela simplesmente interrompe, né? Apenas interrompe, né? Isso é muito rude, né? É mal educado. They butt in, né? Eles se intrometem, né? Se intrometem, né? É o butt in. And it's often, e é frequentemente, e aí no texto você vai reparar no vídeo que ela é interrompida, né, enquanto ela está falando, né, abruptamente, ela fez uma encenação assim, né, para uma outra pessoa que faz uma pergunta ou fala algo enquanto ela estava fazendo a gravação, né, para demonstrando o que seria na prática isso, né. E aí a outra pessoa que interrompeu na gravação fala o seguinte. Só um minutinho. Hey, did you do the thing I told you to do other day? Hey, você fez a coisa que eu disse para você fazer o outro dia, né? Yeah, because I need you to do it. Porque eu preciso que você faça, ok? Repara, ela estava no meio de uma gravação, a pessoa interrompe, muda o assunto todo e ela fica com um cara de tacho lá no meio da gravação sem entender por que a pessoa fez isso mal educadamente, né? Se podemos dizer assim. Anyway, to butt in means to join a conversation or an action without being asked or invited to, né? Anyway, né, de qualquer forma, né? To butt in means to join, né? Interromper significa entrar numa conversa, to join a conversation,
or an activity, ou numa atividade, without being asked, sem ser sido chamado, solicitado, to invite or invited to, ou convidado, né? Então, se meter numa conversa sem ter sido chamado, tem sido convidado. I was speaking with Sue, eu estava falando com a Sue, after she lost her job, depois dela perder o seu emprego, né? And then, então, Jim butts in, o Jim interrompeu and started talking about his new promotion. E começou a falar sobre a sua nova promoção, né? So, it was quite a selfish action, right? Então, né, isso foi uma ação egoísta, né, certo? Né? Uma ação quite selfish, bastante egoísta da parte dele, certo? Né? Isso é butt in, to butt in, que é intrometer-se, ok? Esse foi o primeiro verbo. E o segundo verbo é o blurt out. Blurt out. Ela faz um movimento no vídeo, né, dando essa ideia de botar para fora algo, né? Então, na verdade, é deixar as palavras saírem sem controle da boca, né? Falou demais, né? Falou demais, deixou escapar, né? Quando a pessoa deixa escapar algo, né? A gente tem o hábito de falar dessa forma, né? O fulano deixou escapar tal coisa, não deveria ter falado, né? Bom, this is quite a fun one. Essa é uma bem divertida, né? Quiet, fun. Aliás, a palavra quiet está aparecendo aí em vários momentos, né? Dando essa ideia de bastante, né? Bastante divertida, bem divertida, por exemplo, no caso dessa frase. To blurt something out, né? Deixar escapar alguma coisa, né? To blurt something out. To blurt out, só um minutinho que escapuliu aqui. To blurt out, né? Deixar escapar algo. To blurt out something means to say something, significa dizer algo without thinking about the effect. Dizer algo sem pensar nas consequências, nos efeitos da sua fala. It will have, que essas palavras terão, né? About the effect it will have, né? Então, é dizer algo sem pensar no efeito que essas palavras terão, né? And it's usually because you're nervous, e é normalmente porque você está nervoso, or you're excited, ou você está animado, empolgado, né? Excited. E eu estava tão empolgado que acabei falando demais, ok? Excited. Só um minutinho. Bom, continuando. Imagine that a friend, imagine que uma amiga, eu estou falando amiga aqui porque eu já conheço o texto, poderia ser um amigo, mas pelo assunto deve ser uma amiga. Está se falando de gravidez, uma falando com a outra, então acho que é uma amiga falando com outra amiga. Imagine that a friend, imagine que uma amiga told you, disse para você, that she was pregnant. Ela disse para você que ela estava grávida, pregnant. But she specifically said, mas ela especificamente disse, don't mention it to anyone. Não fale isso com ninguém. Yet, ok? Né? Ainda. Because I haven't told anyone else, né? Porque eu não contei para ninguém, né? Ninguém mais. Então, não diga para ninguém ainda, porque eu não contei para ninguém mais além de você, ok? But then, later in the day, mais tarde, no mesmo dia, né, no dia, you saw another friend, você viu outra amiga. Someone you hadn't seen, alguém que você não tem visto, ou que você não vê, né? In quite a while, né? Há um bom tempo, há bastante tempo. In quite a while. Isso é uma expressão para você guardar aí, in quite a while, né? Há um bom tempo. And
you were giving them all the updates, né? E você está passando para ela todas as novidades, né? Dizendo tudo que aconteceu nesse tempo, né? Os updates, né? Trazendo as novidades todas para ela. About the life, né? Sobre a vida, and work, e trabalho. And then you say, então você diz, guess, né? Adivinha. What? Adivinha o que aconteceu, né? Você não sabe o que aconteceu, né? Aquelas coisas que o brasileiro tem. Guess what? Imagina o que aconteceu. Você não vai acreditar no que aconteceu, né? Melanie's pregnant. A Melanie está grávida. Aí, nesse momento, né? É que ela percebe que ela falou que não deveria falar, né? It just slipped out of your mouth. Apenas escapuliu da sua boca, né? Before you even thought about it, né? Antes mesmo que você pensasse sobre isso. That's blurt it out. Isso é deixar escapar. Then you'd have to call her up. Olha só, aparece até o call up, um verbo frasal, para poder explicar o uso de um verbo frasal. Vocês vejam como phrasal verb aparece aí no meio da explicação sobre phrasal verb. Né? Call é ligar, né? Ligar para alguém, né? Fazer uma ligação para ela. Uma ligação. Call, na verdade, é chamar, né? Mas fazer uma ligação para alguém. Then you'd have to call her up. Então você tem que ligar para ela, né? Telefonicamente. And you have to say. Você tem que dizer, né? I'm so sorry. Eu sinto muitíssimo. I'm so sorry. Eu sinto muitíssimo, né? I just blurted it out. Eu simplesmente deixei escapar. I didn't think. Eu não pensei, né? Saiu sem pensar, né? Então, saiu sem pensar, falei sem pensar, né? Deixei escapar sem pensar, né? Bom, o próximo verbo aí, né, que ela fala no vídeo, né, é o to dry up. Bom, dry é secar, to dry. Dry é secar, dry my tears, né, secar as minhas lágrimas. Na verdade, dry up, você pode secar para cima, né, não adianta você tentar ficar traduzindo isso palavra por palavra. Então, é ficar sem assunto. Você já deve ter passado por uma situação que você chega para falar com alguém, daqui a pouco ninguém tem o que falar, fica todo mundo meio... Dizem que passou um anjo na hora, né? Ficou todo mundo sem algo para dizer, né? Aí você tem que dar uma desculpa, eu tenho que sair agora, vai embora, né? Então, né, é ficar sem assunto, to dry up. Vamos ver aí, to dry up, né? Ficar sem assunto. This is when you stop talking. Isso é quando você para de conversar, because you haven't got anything else to say. Porque você não tem mais nada a dizer. Olha só, o got, esse got que vem depois do verbo to have, não se traduz. Ele só garante que o verbo to have é verbo ter, ok? Nem sempre com sinal de possuir, mas você vai traduzir tem. Não tem, haven't. Got, ok? Por que eu falo isso? Porque have pode ser verbo comer, pode ser beber. E quando for comer, beber ou lá o que for, ele não vai ter got depois, ele vai ter pizza, coke, sei lá, depois dele. Mas quando bota got, com certeza o verbo to have é verbo ter. É só para isso que serve o got. Poderia até ficar sem o got, ok? Sem problema nenhum. Okay? Então, you haven't got anything else to say, ou you don't know what to say, ou você não sabe o que dizer. And this is something that you definitely don't want to happen in a conversation. E isso é algo, né, que você definitivamente não quer que aconteça numa conversa, right? Certo? Né? Então você não quer que aconteça isso no meio de uma conversa, ficar sem ter o que dizer. When everyone runs out of things to say, né? Quando todo mundo, né, fica sem ter o que dizer sobre algo, then you gotta
kind of politely just make an excuse and leave, né? Então, você, you gotta, go to, né? To kind of polite just, você simplesmente dá uma desculpa educadamente, né? Você se desculpa, você fala educadamente, diz assim, I'm, e sai, né? Então vamos tentar botar isso aqui numa frase que em português fique bem clara, né? Quando todo mundo fica sem ter o que dizer, né? Então você tem que educadamente, né? Dar uma desculpa e ir embora, né? E sair. Steve's a nice enough guy, né? O Steve é um rapaz bastante legal, um cara bastante legal, né? Gente fina. But our conversation always dry up after a minute or two. Né? E a nossa conversa, né? Sempre ficamos, mas a nossa conversa sempre seca, né? Sempre fica sem assunto depois de um minuto ou dois, né? It's kind of hard to get to know him. É meio difícil conhecê-lo, né? É meio difícil saber algo sobre ele, né? Conhecer esse rapaz é meio difícil, porque a gente fica sem assunto depois de um minuto ou dois, né? Então, o Steve é um cara legal, mas nossa conversa sempre seca, né? Nossa conversa sempre acaba o assunto, né? Depois de um minuto ou dois, né? É muito difícil conhecer esse cara. E o próximo e último, né, é o get through to. Né? Bom, get through, through é através, né, passar através. Na verdade, quando esse verbo modal é entrar em contato, né, fazer contato com alguém, né, passar uma mensagem para alguém. Né? Então, vamos ver aqui o texto que vai ficar mais fácil entender. So, this phrasal verb can be used in multiple ways, né? Então, né, esse verbo frasal pode ser usado em múltiplas maneiras, né, de várias maneiras. It sometimes, ele às vezes, né, used when you're trying to call someone and they don't answer. Ele é normalmente usado quando você está tentando ligar para alguém, telefonicamente, e a pessoa não responde, né? Então você fala assim, eu estou tentando falar com fulano, né? Entrar em contato, né? E I'm trying to get through, né? Eu estou tentando entrar em contato, but there's no answer, mas não há resposta, né? Então, get through, entrar em contato. But it's also used, mas ele também é usado, when you're trying to make someone understand, quando você está tentando fazer com que alguém, né, entenda what you're trying to say, né, é também usado quando você está tentando fazer com que alguém entenda o que você quer dizer. Tá? É outra aplicação, né? Vamos ver aí a continuação. It's difficult to get the message through my team. É difícil passar a mensagem para entrar em contato, né? Passar a mensagem para a minha equipe, because we all work remotely. Porque nós todos trabalhamos remotamente, né? Então tá difícil passar o recado, passar a mensagem para a minha equipe, porque todos nós estamos trabalhando remotamente, ok? E para terminar, né? I'm trying to get the message to Paul, but he's not listening. Eu estou tentando passar a mensagem para o Paul, né? Mas ele não está ouvindo, né? Ele não está entendendo ou captando o que eu estou dizendo, né? Tá difícil passar a mensagem, né? Passar a mensagem, né? To get through to, né? Beleza?
Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.